Fala galera, aqui é o Mumassauro e no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que foi feito na semana passada, né? Eu vou mostrar como que foi a minha performance na Rainbow Cup, que foi sediada pela Liga Paulista de PVP do Pokémon GO. Como eu mencionei no vídeo da semana passada, a Liga Paulista é a maior liga de PVP pela Silph Road da Grande São Paulo, né? E como que eu vou mostrar a minha performance aqui na Rainbow Cup da Liga Paulista? Bom, como são 6 rodadas, se eu fosse mostrar todas as batalhas, o vídeo ficaria muito longo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma batalha de cada rodada que eu fiz, que foi a que eu considerei a mais didática, e eu vou mostrar ela no vídeo. Ao fim dessa batalha, eu vou falar os meus pensamentos sobre o oponente que eu enfrentei, e vou falar também qual foi o placar geral, ou seja, se eu ganhei de 2-0, se eu ganhei de 2-1, se eu perdi de 2-0 ou se eu perdi de 2-1, eu falo no final do vídeo da rodada que eu tô comentando, né? Então vamos ver como é que eu montei o meu time para essa Rainbow Cup. Bom, nessa competição, meu time está composto por Venossauro, Charizard, Lanturn, Forretress, Azumarill e Quagsire. E agora eu vou falar um pouquinho de um por um deles, né? O Venossauro, ele tá com os ataques Chicote de Vinha, Bomba de Lodo e Planta Mortal. O Charizard está com Furacão de Fogo, Queimadura Explosiva e Garra do Dragão. O Lanturn está com Arma d'Água, Choque do Trovão e Canhão d'Água. O Forretress está com Picada, Tumba de Pedra e Terremoto. O Azumarill está com Bolhas, Raio de Gelo e Jogo Duro. E o Quagsire está com Tiro de Lama, Terremoto e Gume de Pedra. Essa foi a formação que eu achei mais equilibrada para utilizar nesse tipo de competição. Mas o meu time tem uma fraqueza que ela pode ser bem explorada para quem nota, só que eu só vou falar dessa fraqueza quando for pertinente para a batalha que eu estiver comentando. Bom, meu primeiro oponente foi o Mustang 2795 e a equipe dele é composta por Venossauro, Lapras, Quagsire, Mantine, Charizard e Forretress. A equipe dele é bem parecida com a minha, né? Só trocando 2 Pokémon, que no caso seria o Mantine pelo Azumarill e o Lapras pelo Lanturn. O que é interessante de se observar na equipe dele é que ele não tem Pokémon elétrico. Isso deixa os meus tipos água um pouco mais livres para agirem e eu só tenho que me preocupar mesmo com o Venossauro dele. Outra coisa que eu também percebi olhando o time dele é que um dos leads mais seguros para mim seria o Quagsire. Eu teria que me preocupar de verdade só com o Venossauro. Acontece que o Quagsire tem um Gume de Pedra e esse ataque é forte contra o Lapras, o Mantine e o Charizard dele. Além disso, o Gume de Pedra acerta de maneira neutra o Forretress, já que ele é meio inseto. Então, o que eu decidi foi levar o Quagsire como lead e, de cobertura, eu levei o Charizard e o Forretress. Por que eu montei essa equipe? Usando o Quagsire como lead, o pior cenário que pode acontecer é ele começar com o Venossauro. Levando isso em consideração, eu vou ter 2 Pokémon no banco que são capazes de cuidar do Venossauro, que no caso são o Charizard e o Forretress. Então, em um eventual começo contra o Venossauro, eu já tenho que trocar imediatamente para um desses 2 Pokémon. Só que o que acontece? Quando eu faço essa troca, existe a possibilidade dele também trocar o Venossauro dele. Por isso que eu estou levando 2 Pokémon anti-Venossauro. Se ele trocar para um Pokémon que vence o meu primeiro anti-Venossauro, eu tenho um segundo anti-Venossauro atrás para poder cobrir a fraqueza no meu Quagsire. E foi mais ou menos essa tática que eu usei. Eu tô jogando muita coisa nas costas do Quagsire, por isso que ele tá entrando primeiro e ele vai ser meio que a minha arma principal nessa batalha. Então vamos ver o que rolou. Já de começo aqui, vocês podem perceber que a gente começou numa batalha espelhada, né, no Mirror Match, Quagsire contra Quagsire. Então vamos lá, eu fui carregando meu ataque e aqui eu tenho que saber administrar o escudo direitinho. O que eu fiz? Ao invés de tentar o bait, eu fui direto no Terremoto. Acontece que ele não defendeu, isso causou muito dano nele. E eu percebi que ele carregou o mesmo tanto que eu. Então eu também usei um escudo para defender o Terremoto dele e não tomar tanto dano assim. Eu consigo carregar o Gume de Pedra e utilizar contra ele. Ele vai defender para poder acertar um golpe no meu Quagsire. E esse golpe, no caso, é um Terremoto, que eu não vou defender, eu vou deixar meu Quagsire levar esse dano. Eu vou ficar com pouquíssima vida, mas eu vou conseguir levar o Quagsire dele e ainda ter um pouquinho de energia. O que acontece? Eu vou usar o Gume de Pedra logo no Pokémon que for entrar, e é o Venossauro. Eu consigo atingir ele e arrancar metade da vida dele. O Quagsire cumpriu a função dele. Então eu entro com o Forretress, que leva muita vantagem contra o Venossauro, e começo a farmar em cima dele. Ele troca imediatamente pro Charizard dele, que leva muita vantagem contra o meu Forretress. Então a minha única opção, nesse caso, é outra batalha espelhada, né? Que é Charizard contra Charizard. Ele acerta a primeira Garra do Dragão, eu carrego a minha e utilizo para tentar fazer um bait de shield, né? Eu não faço o bait do shield, ele não defende, toma a Garra do Dragão e eu consigo soltar outra antes que ele solte o ataque dele. E dessa vez ele vai defender. Consigo gastar o último escudo dele
e defendo o último ataque dele para poder causar mais dano no Charizard antes que o meu caia. Eu preciso que o Charizard dele seja com muita pouca vida quando o meu Fortress for entrar. Por sorte minha, ele usou outra garra do dragão, e ele eliminou meu Charizard, só que ele gastou energia. Isso deixou meu Fortress livre para entrar e farmar um pouco. Aí o que acontece? Quando o Venossauro dele entra, ele já tem um Planta Mortal carregado, só que o meu Fortress resiste muito Planta Mortal. E eu consigo sobreviver o suficiente para soltar um Terremoto que já estava carregado e ganhar do Venossauro dele. Então, GG, esse foi o final da batalha. E o resultado final da rodada contra o Mustang foi de 2-0 para mim. Meu próximo oponente foi uma cara nova pra mim, eu não conhecia ele ainda. É o Leoname Go, então me perdoa se eu estiver falando seu nick errado. Mas a equipe dele é Ivysauro, Lanturn, Charizard, Quagsire, Azumarill e Fortress. Muitíssimo parecida com a minha, só muda uma coisa, que é o Ivysauro pelo Venossauro. O que acontece? O Ivysauro ele é um Venossauro Júnior, ele tem ataques muito parecidos com o do Venossauro. A diferença é que ele não tem acesso ao Planta Mortal, que é um ataque exclusivo do Venossauro de evento. Então, para substituir o Planta Mortal, ele está usando o Chicote de Poder, né, o Power Wipe. Eu basicamente tô numa batalha espelhada, né, porque a equipe dele é bem parecida com a minha. E agora é importante eu falar qual que é a fraqueza da minha equipe, porque também é a fraqueza da equipe dele. Vocês podem perceber, observando a equipe dele, que existem 3 Pokémon que são fracos contra o Venossauro, que no caso é o Lanturn, o Quagsire e o Azumarill, com uma ênfase no Quagsire. O Azumarill ainda consegue lutar um pouco porque ele tem raio de gelo, mas mesmo assim ele leva muita desvantagem se ele levar um golpe e ele fica num estado crítico se ele não for derrubado. Então qual que seria o sentido lógico dessa batalha? O sentido lógico dessa batalha seria eu me apoiar no meu Venossauro como um atacante principal, já que 3 Pokémon dele são fracos contra o meu Venossauro. Porém, jogadores, é aí que entra um pouquinho dos jogos mentais. O que acontece? Como essa é a equipe dele, ele sabe as próprias fraquezas. E como a equipe dele é parecida com a minha, ele sabe que a maior fraqueza dele é o Venossauro. Então, ele sabe, por consequência, que a minha maior fraqueza seria o Ivysauro dele. Levando isso em consideração, eu montei uma equipe que seria capaz de passar por cima dessa desvantagem contra o Ivysaur dele. Ao invés de levar o Venossauro, o que seria o mais óbvio, eu levei o Lanturn, o Charizard e o Fortress. Por quê? Eu usei uma tática muito parecida da que eu usei na primeira rodada, que eu mostrei pra vocês agora. Que foi de jogar um Pokémon que seria forte contra o time dele e 2 Pokémon como cobertura. No caso, o Lanturn conseguiria jogar bem contra o Charizard e o Azumarill. Ele ainda joga um pouquinho bem contra o Fortress, principalmente se ele não tiver Terremoto. E no Lanturn contra Lanturn, eu pelo menos consigo me garantir. Eu jogo muito bem numa partida espelhada de Lanturn contra Lanturn. A gente começa a batalha de Lanturn contra Lanturn, então é uma batalha espelhada, né? E como eu disse, eu me sinto confortável nesse tipo de batalha, pelo menos com esse Pokémon. Só que como eu que desafiei ele pra batalha, ele tem a prioridade no ataque carregado. Ou seja, se a gente chegar no ataque carregado ao mesmo tempo, ele solta o dele primeiro. Ele consegue me acertar, eu não defendo, e logo em seguida eu solto o meu Choque do Trovão. Ele também não vai defender, eu verifiquei rapidinho quais são os Pokémons que eu tenho no banco, né? E continuei atacando ele. Ele vai conseguir carregar o Choque do Trovão de novo, antes de mim. E lá vai ele. Eu uso o meu escudo dessa vez pra defender, defendo o Choque do Trovão dele, e logo em seguida eu uso o meu. E ele vai defender também, então foi uma troca igual, foi escudo por escudo. Eu consigo carregar ainda um outro Choque do Trovão, mas eu não usei a tempo, ele conseguiu usar o dele primeiro e me derrubar. Meu Lanturn caiu e eu vou voltar com o Fortress, né? Consigo derrubar o Lanturn dele, farmo um pouquinho só de energia e ele entra com o Charizard e eu não tenho escolha a não ser partir para uma Mirror Match, né? Mas ele troca imediatamente pro Quagsire dele. E eu consigo usar uma queimadura explosiva que ele não vai defender. Isso vai causar bastante dano no Quagsire. Era isso que eu precisava. Então, ele vai conseguir usar um Gume de Pedra e eu vou defender pro meu Charizard não cair. E eu vou carregar o mais rápido possível uma Garra do Dragão que eu preciso usar contra ele. Eu consigo usar a Garra do Dragão e ele usa o escudo para proteger o Quagsire dele. Era justamente o que eu precisava, acabar com esse último escudo dele. Eu deixo meu Charizard cair, afinal de contas eu não tenho escolha, não tenho mais escudo, e entro com o meu Fortress e começo a farmar o máximo possível de energia que eu consigo. Não consigo defender o Gume de Pedra, ele vai usar, mas não vai conseguir me matar, e eu consigo derrubar o Quagsire dele. E é aí, meus amigos, que a magia acontece. O Charizard dele entra sem escudo, e com uma tumba de pedra eu derrubo ele. Isso é uma coisa muito improvável de se acontecer no Pokémon GO, você derrubar um Charizard com Fortress, mas é justamente para isso que a maioria dos Fortress na Rainbow Cup carrega a tumba de pedra, para esse tipo específico de situação. Então, GG, Leoname, valeu pela batalha e valeu pelo exemplo, que foi bem legal de mostrar aqui no vídeo. E o meu próximo oponente é o
Ismael, também conhecido como Ismael, no Pokémon GO por causa do nick dele. Esse cara, eu vou falar pra vocês, ele joga muito. Então, quando eu soube que eu caí contra ele na terceira rodada, já fiquei assim, emocionalmente abalado, né? E sentei na frente dele, né? A gente se preparou pra jogar. E eu dei uma analisada na equipe dele, né? E eu vou falar pra vocês aqui agora, né? Ele tá levando o Quagsire, o Venossauro, o Raichu, o Azumarill, o Forretress e o Charizard. De novo, muito parecido com a minha equipe, trocando só o Lanturn pelo Raichu, ou seja, Pokémon elétrico por Pokémon elétrico. Um grande problema da Rainbow Cup, problema entre aspas, né? Porque também é uma situação divertida na questão de desafio, é que as equipes são muito variadas, então fica muito difícil você saber qual que é o lead mais seguro. Nunca tem um lead seguro. Você tem que acertar o lead. Então nessa rodada, eu decidi fazer aquele joguinho meu de entrar com o Quagsire. Por mais que a maioria dos meus Pokémon sejam fracos contra o Venossauro, eu decidi entrar com o Quagsire de novo. E eu basicamente fiz a mesma coisa que eu fiz na primeira batalha que eu mostrei aqui, na primeira rodada, né? Eu entrei com o Charizard e com o Forretress de apoio. A explicação eu já dei lá no começo. Os dois cobrem o Venossauro. E a minha carta máxima seria o Quagsire nessa partida, né? Então, começando a partida aqui contra o Ismael, né? Eu entrei contra o meu Quagsire e ele entrou com o Forretress dele. É uma partida que eu me sinto confortável jogando, Quagsire contra Forretress, né? Eu consigo carregar o Gume de Pedra, mas eu prefiro ir pelo Terremoto. E ele defende o Forretress dele. Vocês vão perceber nessa partida que ele defendeu muito o Forretress dele, e isso pagou muito a partida no final, né? Ele usou um ataque também, eu defendi, pro meu Quagsire não tomar tanto dano, mas era uma tumba de pedra. Eu não precisava ter defendido, tá? E um dos primeiros erros que eu fiz nessa partida em particular, né? Usei outro Terremoto, ele defendeu, eu vou conseguir carregar uma tumba de pedra, eu vou conseguir carregar um outro Terremoto, né, na verdade. Eu consigo usar contra o Venossauro dele, ele não defende, eu tiro muita vida, ele não defendeu porque ele não tem escudo, né? E eu tô com dois Pokémon que são fortes contra o Venossauro. E eu entro com o Charizard pra farmar um pouco de energia. Ele usa um ataque carregado e eu uso um escudo. E tá aí o meu segundo erro nessa partida. Eu não deveria ter usado esse escudo. Eu consegui derrubar o Venossauro dele e ele entra com o Quagsire logo em seguida. Não é confortável pro meu Charizard essa partida, ainda mais sem escudo, então eu troco pro meu Forretress. Ele consegue carregar um Terremoto, né? Ele não tem razão para usar o Gume de Pedra para tentar um bait de escudo, ele tira bastante vida. Eu consigo carregar o meu Terremoto e derrubo o Quagsire dele. Uma coisa que não é tão boa assim pra mim, né? Porque agora o que vai acontecer? Ele vai entrar com o Forretress dele, vai conseguir eliminar meu Forretress antes que eu chegue no ataque carregado e vai conseguir carregar o Gume de Pedra dele. Quer dizer, a tumba de pedra dele, né? Eu entro com o meu Charizard no nervosismo, uso a Garra de Dragão pra tentar destruir ele, mas não consigo e o feitiço vira contra o feiticeiro. O que eu fiz na partida anterior acontece comigo e a tumba de pedra dele derruba meu Charizard numa só. Então, GG Ismael, essa não foi a partida decisiva, a partida subsequente ele também venceu, foi 2-1 para ele e foi a primeira rodada que eu perdi nessa Rainbow Cup. E aqui eu justifico para vocês o medo que eu tinha de jogar contra o Ismael. Como eu disse, ele é um ótimo jogador, ele conseguiu me vencer. E quando você perde logo no começo de uma competição, né? No caso é o meio, porque é a terceira rodada. Mas quando você perde cedo assim, você já fica meio desmotivado, você fala, nossa, vai ser difícil eu conseguir o primeiro lugar. Porque geralmente quem consegue o primeiro lugar nessas competições é alguém que ganhou todas as batalhas. E como eu já tinha perdido essa, fiquei desanimado, né? Mas vamos deixar esse desânimo um pouco de lado e vamos falar do meu próximo oponente, que é o Alex Hunter, que eu conheci no dia do evento também. Um abraço, Alex Hunter, obrigado pela partida. E ele veio com um time muito não ortodoxo, assim, é uma coisa bem diferente. Então eu vou falar pra vocês qual que é a composição dele, né? Ele tá levando o Electroid, que é muito difícil de você ver nesse tipo de competição, o Azumarill, que é mais comum, Charizard, Venossauro, que também são comuns, mas os dois últimos dele não são tão comuns assim, que é o Ariados e o Politoed. O Politoed nessa Copa é conhecido como Discount Quagsire, ou seja, um Quagsire substituto. Por quê? Porque ele também tem o Tiro de Lama e ele tem o Terremoto, se ele for Legacy, e o Surf, que é um ataque que carrega muito rápido. Então ele seria um Quagsire, só que sem o tipo Terra na composição dele, mas com a vantagem de carregar o Surf muito rápido. Pois bem, levando em consideração a equipe dele, eu percebi que, tirando o Venossauro, todos os Pokémon dele poderiam ser vencidos, digamos assim, pelo Lanturn, né?
Então foi isso que eu decidi fazer, começar com o Lanturn como lead. Eu já tava meio desanimado, então eu não tava pensando muito taticamente, né? E eu pensei comigo mesmo, tô aqui só pra me divertir, então vamos montar uma equipe aí pra ganhar, né? Mas não vou quebrar tanto minha cabeça. Nessa partida, então, eu levei o Lanturn, o Fortress e o Azumarill, né? Começando a batalha aqui, então, né? Meu Lanturn como lead, ele começou com o Electrode, que é interessante, eu queria ver esse tipo de batalha. E eu sei os ataques que o Electrode tem, né? Comecei a carregar o meu Choque do Trovão para poder acertar ele. Eu não vou usar Hidrobomba, né? Porque o Electrode tem defesa fraca, então o Choque do Trovão causa um dano bom nele. E eu percebi que ele demorou demais para carregar o golpe dele. Eu falei, não é uma descarga isso, eu vou defender. E era um Hiper Raio. Se eu tomo esse Hiper Raio, meu Lanturn ia ficar com muito pouca vida. Então eu fiz muito bem em defender. O segundo golpe carregado ele não demorou tanto, então eu sabia que era uma descarga. Meu Lanturn consegue segurar bem. E eu consigo levar o Electrode dele nos golpes rápidos e deixar carga para o próximo Pokémon. Ele entra com o Politoed, que leva desvantagem contra o Lanturn, e eu consigo usar um Choque do Trovão, que ele defende, né? Eu troco de Pokémon para poupar meu Lanturn para não deixar ele farmar em cima do Lanturn, e começo a carregar com o meu Fortress. Ele carrega um ataque que eu percebi que foi muito rápido também, e era um Surf. Então com isso eu consigo perceber que ele não tem o Terremoto no Politoed dele, né? Ele troca pro Charizard, eu uso a Tumba de Pedra para tentar eliminar o Charizard dele, mas não consigo, e ele derruba o meu Fortress naturalmente, né? Volto com o Lanturn para causar um dano melhor no Charizard, né? Não defendo o golpe dele, é uma Garra do Dragão, consigo resistir um pouquinho, tiro a vida dele, mas o bom é que eu gastei a energia dele. E entro com o meu Azumarill, né? Começo a farmar com a bolha em cima dele, né? Derrubar a vida dele um pouquinho. Não pretendo usar nenhum ataque carregado contra ele. Defendi pensando que ia ser uma queimadura explosiva e era um Garra do Dragão. E logo em seguida ele usa o queimadura explosiva. Só que mesmo assim não vai causar tanto dano no Azumarill, porque além de resistir ele tem muita vida. Consigo derrubar o Charizard dele e ele já entra com um Politoed para levar um jogo duro, né? Que vai deixar ele com muito pouca vida. Ele consegue carregar um ataque dele ainda, que era uma nevasca, não vai causar dano suficiente para eliminar meu Azumarill e eu contra-ataco com o Raio de Gelo. Então, ataque de gelo por ataque de gelo, só que eu consigo vencer o Politoed dele. Então, GG Alex Hunter, valeu! E o placar foi de 2-0, então eu ganhei as duas partidas logo na sequência. E o que aconteceu na quinta rodada do torneio? Bom, eu peguei outro jogador excelente da Liga Paulista, que é o Henrique, com o nickname Rock090, e esse cara, mano, ele joga bem pra caramba. Então foi a mesma sensação que eu tive quando eu descobri que ia jogar contra o Ismael, né? Eu falei, putz, vou jogar contra o Henrique, já era, né? Tamo aqui pra se divertir, vou perder dele. Antes de falar o que rolou, vamos analisar a equipe do Henrique. E a equipe dele é espelhada da minha, são exatamente os mesmos Pokémon. Então você tem Lanturn, Venossauro, Azumarill, Charizard, Quagsire e Fortress. E como eu falei lá na batalha contra o Leoname, o que pega nesse tipo de batalha é que os dois jogadores sabem a fraqueza do próprio time, no caso, o Venossauro. Mas o que acontece? Existem os jogos mentais, como eu mencionei anteriormente. Então, mesmo sabendo que a maior fraqueza do time é o Venossauro, dificilmente a gente vai levar o Venossauro, porque a gente sabe que o outro oponente vai se preparar mais para lutar contra ele, né? O que pode também não acontecer, pode ser que o oponente preveja que você está pensando isso e entre com o Venossauro mesmo assim, porque é a vantagem contra 3 Pokémon do time, né? É o Pokémon mais garantido, coisa e tal. Mas a situação engraçada é quando o jogo mental é tão forte, tão poderoso, que os dois jogadores pensam praticamente igual. E é o que vai acontecer nessa partida e vocês vão ver o que rolou, né? Antes disso eu vou falar os Pokémon que eu levei nessa partida. Eu levei o Lanturn, o Fortress e o Azumarill, né? Então eu tô levando o Fortress para combater o Venossauro dele, caso ele entre com o Venossauro. O Azumarill, dependendo do mashup, eu consigo lutar contra o Venossauro dele, né? Porque ele tem o Raio de Gelo, então se ele não tiver escudos eu consigo vencer numa partida com escudos no meu Azumarill. E o Lanturn porque ele leva vantagem tanto contra o Azumarill quanto o Charizard e joga bem contra o Fortress. E como eu falei também anteriormente, eu me sinto confortável em uma possível mirror match de Lanturn contra Lanturn. Vamos ver então como que rolou essa batalha. Então o que acontece? No começo da partida eu já venho com o Lanturn, o que é ótimo pra mim, porque ele leva vantagem contra o Azumarill dele, então eu tô bem confortável aqui. Carrego o Choque do Trovão pra usar nele, só que ele consegue usar o golpe dele primeiro, porque eu carreguei um pouquinho mais de energia antes de usar. Ele usa um jogo duro, eu não defendo, tira um pouquinho de vida, mas meu Lanturn resiste bem,
e em seguida eu uso o choque do trovão. Ele também não vai defender, o que vai tirar bastante vida dele, e eu vou conseguir farmar um pouquinho mais de energia antes dele usar o golpe carregado dele. Ele usa o raio de gelo, eu não defendo, de novo, tira pouco, e eu consigo derrubar o Azumarill dele só nos ataques rápidos e fico com meus ataques carregados, né? Eu já uso o Hidrobomba logo de cara pro Pokémon que ele vai entrar, independente de quem seja. É o Quagsire, ele usa um escudo, não consigo causar dano, mas pelo menos eu destruí o escudo dele, né? O que é bastante coisa. Ele derruba o meu Lanturn e fica com bastante energia carregada no Quagsire, eu tenho que me preocupar com isso, então. Entro com o Azumarill, consigo carregar um pouquinho antes dele trocar do Quagsire e ele troca pro Fortress. Sabendo disso, eu troco pro meu Fortress, porque o Fortress resiste praticamente tudo que o Azumarill tem. Não é uma partida boa pra mim. Então, Fortress contra Fortress, ele usa uma tumba de pedra, eu não defendo pra poupar o meu escudo, e consigo carregar um terremoto pra usar contra ele. Ataco com o terremoto, ele não defende o Fortress, ele vai pra baixo, e só sobra o Quagsire. O Quagsire dele já entra com um ataque carregado, eu decido não defender, é um gume de pedra, ele consegue me derrotar, e eu já entro com o Azumarill com raio de gelo congelado, carregado, né, no caso. Ele defende, usa o último escudo dele, só que eu tô numa situação muito confortável aqui, porque eu tenho 2 escudos ainda e ele não tem nenhum. E o meu Azumarill carrega tão rápido quanto o Quagsire dele. Então, assim, matematicamente falando, essa batalha já tá ganha pra mim, né? Por mais que ele consiga carregar um último gume de pedra, eu defendo, por garantia, e encerro a batalha nos ataques rápidos. Então, valeu, Rock, GG. E o saldo dessa batalha, por incrível que pareça, foi de 2-0 pra mim. Uma coisa que me deixou muito feliz, porque como eu falei, o Henrique é um jogador que eu admiro muito, ele joga muito bem. Então eu fiquei bem feliz de ter feito essa performance boa contra ele. A gente praticou algumas vezes depois do torneio, conversamos sobre táticas, o cara é muito gente fina. Então, Henrique, valeu pela partida, você é um ótimo jogador, cara. Depois de vencer a batalha contra o Henrique, eu sacudi aquela poeira do desânimo, né, de ter perdido contra o Ismael, e fui dar uma olhadinha no placar, né, e eu percebi que eu estava muito próximo do primeiro lugar. A única pessoa que estava na minha frente era o Ismael, que não tinha perdido nenhuma partida até então. Só que na questão dos desempates, eu estava na frente de toda a galera que estava no segundo lugar comigo. Então, o que veio na minha cabeça? Se o Ismael perder a última rodada e eu vencer, talvez eu fique em primeiro lugar. Isso, logicamente, ia depender de muita gente que estava comigo no placar perder e do Ismael fazer menos pontos de desempate do que eu. Mas sabendo disso, eu já me animei um pouco mais e fui para minha última batalha. E com quem foi minha última batalha? Com ele, com o Daran. Grande amigo meu, que me ajudou naquele último vídeo e, como eu disse no começo desse, me ajudou a gravar essa Rainbow também. De uma maneira, assim, não planejada, mas ajudou. Peguei o Daran na 6ª rodada, grande amigo meu e, por coincidência, com uma equipe igual à minha, e igual a do Henrique também, né? Então vamos aos Pokémon do Daran. Por mais que seja uma equipe espelhada, eu vou falar um por um, né? Ele veio com Venossauro, Charizard, Fortress, Lanturn, Azumarill e Quagsire. Exatamente a minha equipe. Contra ele, eu decidi usar o Lanturn como lead, o Charizard e o Fortress para cobrirem o Lanturn. Uma tática que eu já usei em uma das rodadas anteriores dessa competição mesmo, né? Então, qual que seria o esquema? Eu ia entrar com o Lanturn, e se ele entrasse com o Venossauro, era só eu trocar para um dos dois que garantem contra o Venossauro. Por que isso? Porque, como eu já falei anteriormente e repeti aqui, o Venossauro é o ponto fraco da minha equipe. Então, eu estava levando bastante cobertura contra ele. Uma coisa que eu contava também, a partir daquela coisa dos jogos mentais, é que o Daran também viesse preparado para lutar contra o meu Venossauro, já que a equipe dele, majoritariamente, leva desvantagem contra esse Pokémon. Eu começo com o Lanturn, como eu disse pra vocês, e ele começa com o Fortress, ou seja, eu previ que ele pensou que eu ia usar o Venossauro, né? Comecei a carregar meu ataque, ele não saiu da partida, ele tem o terremoto, né? Vou tomar um cuidado com ele, consigo usar um choque do trovão, ele defende, e eu troco imediatamente pro meu Charizard para poupar o meu Lanturn. Ele consegue carregar um ataque, eu defendo e eu acertei na defesa porque era uma tumba de pedra, né? Ele troca do Fortress dele rapidinho e a gente tá numa batalha espelhada, Charizard contra Charizard. Eu uso a queimadura explosiva e ele defende. Gastei um escudo dele, mas deixei de acertar um golpe fortíssimo, né? Eu defendo o ataque dele também, que é uma queimadura explosiva, consigo manter a minha vida
e carrego outra queimadura explosiva. Eu não tentei ir pelo Garra do Dragão. Usei essa queimadura explosiva, ele não defendeu, derrubei o Charizard dele. Ele não defendeu porque ele não tinha escudo, né, naturalmente. E logo em seguida derrubo o Fortress dele e consigo carregar o suficiente para acertar uma queimadura explosiva no Venossauro dele e terminar a batalha. GG, valeu Daran. Essa batalha foi muito suada porque eu ganhei de 2-1. O que aconteceu? O Daran venceu a primeira batalha e eu venci a segunda. Como ele venceu a primeira batalha, eu já tinha ficado muito nervoso de tentar vencer as próximas. E, por sorte, eu consegui. E foi um jogo, assim, bem difícil. Então, valeu, cara. É sempre bom jogar contra você. GG. O torneio acabou no empate quíntuplo. Sim, jogadores, isso acontece, inclusive, bastante nas Copas da Silph Road, que é você ter vencedores por empate, né? Nesse caso, 5 pessoas ganharam ouro nesse torneio. Por mais que isso aconteça bastante na Silph Road, 5 pessoas ganharem é uma coisa bem incomum. Geralmente você tem um empate duplo, um empate triplo, mas um empate quíntuplo foi uma coisa assim, excepcional. E, como vocês podem ver aí na foto, um dos 5 que venceu fui eu. Vou dar os parabéns para todos os vencedores. Ismael, valeu. Ivaner, o Rafa também estava jogando. Não cheguei a competir contra ele, mas ele jogou muito bem, tanto que pelo desempate ficou em terceiro lugar, eu em quarto lugar e o Arthur em quinto lugar. Então, um parabéns assim geral para essa galera e um agradecimento assim de coração ao Daran por organizar esse torneio que é o maior da Grande São Paulo. É muito bom você participar de uma competição assim com bastante gente. E 38 pessoas é um número legal de jogadores dividindo essa paixão que é o PVP no Pokémon GO. Como um agradecimento extra e a partir dos próximos vídeos, eu vou deixar na descrição do canal um link que leva ao Instagram da Liga Paulista de PVP do Pokémon GO. Por que eu vou fazer isso nesse e nos próximos vídeos? Porque, como eu disse, o Daran foi uma das pessoas que me incentivou a começar a gravar os vídeos. Então eu vou deixar um grande abraço extra pro Rafael, pro Arthur e pro Daran. E assim, gente, obrigado de coração por me incentivarem a fazer esses vídeos. Então é isso, gente. Se vocês gostaram dos resultados, fala aí nos comentários abaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode deixar nos comentários, que talvez eu faça um vídeo mais pra frente respondendo esse tipo de dúvida. Uma outra pergunta que eu queria fazer é, vocês querem que eu mostre todas as batalhas do torneio ou que eu continue com esse formato de uma batalha por rodada para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico? Bom, gente, valeu, vou ficando por aqui, obrigado por assistirem o vídeo, façam amizades, tenham boas batalhas e até mais.